Salve, salve, amigos do Fino da Bola! É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês, falando um pouquinho com vocês. Meu nome é Tainá Oliveira, eu sou jornalista aqui no Rio de Janeiro. Cobri jornalismo esportivo por 8 anos, mas antes disso sou torcedora, sou da arquibancada, sou amante do futebol arte, assim como vocês. E eu quero agradecer ao Fino por esse convite, eu me senti muito honrada e é com muito carinho que eu estou participando. E ele me fez uma pergunta, né? Um desafiozinho, que foi sobre esse assunto da mudança de nome do Maracanã, que foi manchete não só aqui no Rio, como em todo o país, que mexeu com a opinião de muitos torcedores, independente de serem torcedores de times do Rio, porque quando nós falamos de Maracanã, nós falamos de um assunto nacional, quiçá mundial, né? O Maracanã é uma referência de estádio, tem uma história importante para o jornalismo, para o futebol em si, e quem é amante do futebol ama o Maracanã, independente de qual lugar do país a pessoa more. E eu estou no time que ficou bem triste com essa possibilidade de mudança de nome, por essa questão de mudança de nome. É até um pouco pesado o termo que eu vou usar, mas achei bem feliz, né? Deixando bem claro que eu tenho muito respeito ao Pelé. Eu não desmereço nenhum feito dele para a história do futebol, muito pelo contrário, né? É um ícone do nosso futebol mundial em si, um dos maiores jogadores da história, da trajetória do futebol brasileiro, do futebol mundial. Porém, eu não posso deixar de enfatizar também da importância da figura que dá o nome ao Maracanã, ou dava o nome, não sei, que é o Mário Filho, que foi um jornalista muito importante para o jornalismo esportivo. Ele mudou o formato da crônica esportiva enquanto ele atuava, né? Trouxe uma linguagem bem mais popular para se aproximar cada vez mais do povo. Ele entendia que o futebol era do povo, ele entendia a essência do torcedor, ele entendia o futebol de uma maneira muito singular e muito bonita, né? E ele foi um idealizador da campanha para criar o Maracanã. Então, a partir do momento que tem a possibilidade de mudança de nome, é mexer com a identidade do Maracanã, é mexer com a história do Maracanã, é mexer com a memória do Maracanã, é mexer com uma homenagem a um homem que foi fundamental para a construção do estádio. Mário Filho brigou bastante para que o Maracanã fosse na zona norte aqui do Rio, né, que é no bairro do Maracanã, por entender da logística de ser perto ao centro. Ele amou o Maracanã com todo o coração dele enquanto ele viveu. Ele amou tudo que envolve o futebol, a crônica esportiva e o Maracanã em si. Então eu acho até um tanto injusto apagar o nome dele dessa maneira. Mais uma vez, não desmerecendo o Pelé ou a história do Pelé, mas eu acredito que nós podemos homenagear o Pelé de outras formas, deixando o Maracanã um pouquinho quietinho. E eu digo mais, com o máximo respeito à Alerj, eu sou uma defensora de que tudo que envolve futebol é feito com a presença daqueles que fazem o futebol pulsar de uma maneira diferenciada, e não é apenas os jogadores e dirigentes, e sim a torcida. Então, na minha opinião, poderia ter tido uma votação popular ou qualquer outra coisa que ouvisse o lado do torcedor, a visão do torcedor e a opinião do torcedor também, né? Então, e outra coisa, estamos numa pandemia, né, Alerj? Tem outras coisas que nós poderíamos cuidar, dar um pouquinho mais de importância do que mexer em algo que não deveria nem ser cogitado de ser alterado.
Então é isso, galera. Espero ter sido clara no meu ponto de vista e também quero ouvir um pouco mais da opinião de vocês. Fino, mais uma vez, obrigada por esse espaço, obrigada pelo convite tão carinhoso. Um grande beijo para vocês e vamos continuar acompanhando essa história aí para ver como é que as coisas vão ficar.